Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca e pratique e ouve os meus podcasts via plataformas digitais. Também seja muito bem-vindo. Eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação, e te peço para compartilhar esse conteúdo com teus contatos. Antes de começar os estudos, eu vou pedir licença para vocês para bendizer o Eterno por mais esse dia e pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo e lendo essa maravilhosa instrução vinda do Eterno. Ouça com o coração e com a mente de Cristo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher noten Torah emet uvesorat Yeshua leamo Israel el ulko ha'amim al yede beno Yeshua HaMashiach Adonenu. Bendito sejas, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, que dás a Torá da verdade e as boas novas da salvação a seu povo Israel e a todos os povos, mediante seu Filho, Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Quando se lê Yeshua, vocês transfiram para o grego, que é Jesus de Nazaré, o Messias. Messias é ungido. Vocês transfiram para o ungido Jesus, nosso Senhor. Tá? Outra oração que eu vou fazer também, após essa é para estudo da Torá. Todas as vezes que a gente vai fazer um estudo, das Sagradas Escrituras, os sábios de Israel nos aconselham sempre a orarmos antes, a Deus, agradecendo a Torá da verdade, Emet é verdade em hebraico. Agora eu vou rezar com vocês, orar para quem usa essa expressão, uma oração de São Tomás de Aquino, o doutor angélico. Começa assim. Essa oração é para antes dos estudos. Começa assim. Criador inefável, vós que sois verdadeira fonte de luz e da sabedoria e o princípio supremo de todas as coisas, dignai-vos infundir sobre as trevas da minha inteligência o esplendor da vossa claridade, afastando de mim a dupla obscuridade em que nasci, o pecado e a ignorância. Dai-me perspicácia para entender, capacidade para assimilar, método e facilidade para aprender, talento para interpretar e graça abundante para falar. Dai-me habilidade para começar, segurança para prosseguir e perfeição para concluir. Vós que sois verdadeiro Deus e homem, que vives e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, agora nós podemos começar nossos estudos, é assim, eu ia postar para vocês, gravar para vocês um áudio sobre a letra Bet. Lembram? Eu comecei com o Aleph, semana passada, e eu ia dar continuidade com a letra Bet, só que eu não tive tempo de preparar algo dessa letra do hebraico para vocês, do Aleph Bet, do alfabeto hebraico para vocês. E nem tive tempo também de muitas coisas hoje. Eu vou aproveitar esse momento agora com vocês para fazer as minhas
orações, né? E então eu vou convidá-los para estudarmos comigo, porque oração também estudo também é oração, né? Existe até uma frase, não sei exatamente de quem. Deixa eu ler aqui para vocês. Vocês vão ouvir eu mexendo aqui nos meus livros, nas minhas anotações, que diz assim: estudo é oração, é contemplação, no final é contemplação, não lembro agora exatamente a frase, eu estava com ela por aqui, mas eu não sei onde eu deixei. Se vocês vierem aqui um dia, vocês vão ver como são os meus livros aqui, tudo aqui, porque cada um tem a sua bagunça, né? Eu gosto de ter todos assim ao meu redor, porque eu olho e digo, não, tá ali em tal, nesse livro tem isso, nesse outro tem outras coisas. Então, eu perdi aqui, eu tinha anotado, mas eu não sei onde eu deixei. Essa que é a verdade que eu ia ler para vocês. Mas hoje eu pensei o seguinte, como eu não fiz a leitura do Salmo, eu gosto de ler Salmo todo dia. Só que eu não tive tempo, sabe? Quando você acorda, eu acordei hoje e só disse, ai Senhor, cuida de mim. Só isso eu pedi hoje de manhã. Porque tem sido bem, eu tô com muitas coisas para fazer. Então, e segunda-feira é um dia bem cheio para mim também. Ontem, eu preciso contar isso para vocês. Nós íamos iniciar a letra Bet, né? E ontem eu fui no museu aqui em São Paulo, Museu Judaico, que foi construído a construção ela é estilo bizantino, foi construída por um russo, Roder, eu não lembro agora o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Roder. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem está aqui em São Paulo, se você está em outro estado e um dia vir para São Paulo, venha visitar esse museu, porque vale a pena. Então, ontem eu fui lá. Ele, na verdade, era uma sinagoga que eles transformaram em museu. E vocês vão gostar eu não vou dar spoiler aqui para vocês, que é para não tirar toda a beleza do encanto que vocês terão ao visitarem esse museu. Mas uma coisa eu preciso dizer para vocês. Se chama Betel. E como não sei se vocês já sabem, talvez alguém escute e saiba o hebraico, né? Então, Betel significa casa de Deus. E começa com a letra Bet, né? Betel. Então, Bait significa casa. Então, já fiquem aí com essa informação a respeito da letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, tá bom? Mas hoje, agora, eu trouxe para vocês, eu quero ler com vocês, porque eu comecei com o primeiro, depois eu mudei para o 119, por causa da letra Aleph. Então, eu vou hoje ler o Salmo 2 com vocês. Vou começar, abre aspas. Na verdade, ele começa assim: o reinado do ungido de Deus. Eu vou ler a tradução da Bíblia Almeida, revisada e atualizada. Bíblia Sagrada. Tá bom? Ela é da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia quem me deu foi a professora Alessandra, lá do Rio de Janeiro. Gente, ela é muito inteligente, aquela mulher. Muito inteligente, ela sabe grego, meu Deus. Ó, começa assim, vamos lá. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs?
Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão, ou por sua propriedade, pode ser traduzido também. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em poucos se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Essa é a tradução. Do que se trata esse salmo? No final ele diz: bem-aventurado os que nele se refugiam. Em quem devemos nos refugiar? Em Deus. E aqui muitos falam a respeito de que a Bíblia que a Bíblia não fala de política, que política e religião não combinam, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Você começa a ler o livro de Gênesis a Risgalo, Apocalipse, vocês terão sempre textos jurídicos, vocês terão leis, vocês terão também uma atuação política, tanto do povo quanto dos líderes. Moisés foi um excelente líder, tanto em relação à religião, quanto a questões políticas e econômicas, quando ele estava comandando o povo para a saída deles do Egito, da escravidão, de uma sociedade escravagista, injusta, e ele, inspirado por Deus, ele liderava o povo. Outra coisa, por que Deus está chamando aqui esses reis, ou os reis da terra? Por quê? A terra, ela é comandada por diversas pessoas, por diversos líderes, que em alguns sistemas são sistema monarquista, que são com reis, outros, como no nosso caso, nós somos sistema presidencialista, né? E outros são os ministros que cuidam de tudo, né? Acho que no parlamentarismo, se eu não me engano. Então, Deus está chamando a atenção dessas pessoas. Eles não são donos da terra, eles são os administradores da terra. E nós somos as pessoas que eles comandam. E somos nós que sustentamos esse sistema. Como, Francisca, que a gente sustenta esse sistema? Pois muito bem, nós pagamos os nossos impostos. Todo mundo paga imposto. Desde que nasce, a gente já nasce pagando imposto.
a gente morre pagando imposto, né? Então, para que esse sistema exista. Existe outro sistema também, sistema religioso. Mas eu não vou falar desse agora. O que eu estou falando é aqui do Salmo 2, porque Deus chama a atenção desses líderes. E são líderes políticos, não são, tá? Não são outros líderes. Esse salmo especificamente eu peguei e eu fiquei prestando atenção agora, que ele chama a atenção dos reis, né? Dos príncipes, né? Eles chamam a atenção também aqui, deixa eu ver. Sacudamos de nós as suas algemas. Que é isso, Francisca? Algemas? Nós somos presos? Sim, nós somos presos, sim. Nós somos acorrentados, somos presos nesse sistema, seja ele religioso ou seja político. Era o que Deus queria para nós? Não. Porém, o povo, lá atrás, se você ler o livro de Samuel e entre outros, você vai perceber que Deus queria que ele fosse o rei. Por isso chamamos Deus Rei do Universo, como nós lemos aqui na introdução. Só que não foi isso que aconteceu. O povo de Israel queria um rei. Por quê? Porque todas as nações circunvizinhas tinham um rei, né? Então Israel queria um rei de qualquer maneira. E aí vocês conhecem um pouco da história, é só voltar lá nos livros lá onde tem os reis, onde Davi é colocado como rei, Saul, enfim. Vocês vão ler esses livros, vocês vão entender. E aí o que acontece? Deus queria que ele fosse o rei, mas o povo não quis. Tanto que ele diz lá para Samuel, esse povo não quer estar sobre a minha instrução. Por isso eles querem os outros. Então, eles não gostavam, eles queriam estar como as outras nações. Ou seja, se eu não entrar naquele grupo, se eu não estiver com, sei lá, aquele distintivo, eu não entro naquele grupo, não vou ser respeitada. É mais ou menos isso. Trazendo para a linguagem de hoje, seria mais ou menos isso que Israel queria. Por isso eles queriam um rei, porque as outras nações tinham um rei. Só que os reis das outras nações, eles exploravam, eles não, o povo não tinha liberdade. E Deus é um Deus de liberdade, ele quer que sejamos livres. Então, mas escolhemos estar dentro de um sistema. E é o que acontece até hoje. Nós estamos num sistema político e religioso, tá? Você gostando ou não de política, você está nesse sistema. Você não quer decidir sobre as suas questões da sua cidade, do seu país, do lugar onde você vive? Outras pessoas decidem por você. Ah, eu não suporto política, eu também não. Essa que está aí, eu não gosto. Porque não é essa que é a verdadeira política. Mas, enfim, é o que temos. E nós temos que aprender, por meio das Sagradas Escrituras, a discernir para poder decidir quem serão os nossos governantes. E mais ainda, nós devemos mudar a nossa ética dentro da gente, a nossa moral dentro aqui. Primeiro acontece na gente, para depois a gente cobrar do outro, dos governos. Os governos são reflexo do quê? Das nossas escolhas, seja para o bem, seja para o mal. Eu nem estou falando aqui de partido, de nada disso, gente. Aqui, percebam que que Deus está nos alertando e alertando os governantes da terra. Não estou dizendo que é governante aqui do Brasil, é governante da terra, seja lá é de todos os lugares da terra, entendeu? É rainhas, são príncipes, são reis, aqui.
governantes, em algumas outras traduções está como governantes da terra, tá? Então eles têm que cuidarem, eles têm que preservarem a terra para que as próximas gerações tenham aonde ficar, que esse país não seja, esse planeta não seja destruído. É interessante que os salmistas já pensam nessas questões, né, de preservação da nossa casa comum, do nosso local. A casa comum que eu digo é o planeta. Todos nós moramos aqui nesse planeta Terra. Você pode estar lá no Amazonas, lá no Vale do Javari. Se acontece algo lá, como está acontecendo, vai respingar lá fora também. A nossa imagem fica manchada. Se um irmão faz besteira, toda a família é como se colocasse um carimbo. Às vezes nós não queremos, ninguém quer coisa ruim perto de si. Mas infelizmente não temos ainda a consciência de que, fazendo mal, nós prejudicamos a nós e aos outros também. Não importa se você é lá do Vale do Javari, ou se você é lá da Alemanha, se você está em Paris, ou se você está na Eritreia. Então não importa. É o único planeta que nós temos, é esse. E todos nós respiramos o mesmo, respiramos nele. Por mais que a gente não queira, por mais que muitos queiram a divisão. Mas não é essa questão. Então Deus aqui fala. Desculpa. Eu, porém, instruí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por propriedade. Com vara de ferro as regirão e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. O que é um vaso nas mãos de um oleiro? Ele se forma de acordo com aquilo que o oleiro quer, não é isso? Assim nós devemos ser diante de Deus e os governantes também. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Olha o que ele pede aqui, para que os reis, governantes, toda essa gente que administra cada lugar desse mundo, desse planeta, ele pede que sejam prudentes. Que se deixem advertir pelo Senhor, que sejam advertidos pelo Senhor, né? E ele pede também: sirvam ao Senhor com quê? Com temor, com temor. Temor não é você ficar com aquele medo e não, é como se fosse um respeito. Você faz a coisa correta mesmo sem a lei, vamos dizer assim. A lei só existe porque existem as pessoas más, as pessoas que não têm consciência de dar aquilo que é justo para as outras pessoas. Por exemplo, por que alguém rouba o outro? Por que alguém aplica golpes nas pessoas? Porque não tem esse medo, esse temor a Deus. E aí, ele diz aqui: alegrai-vos nele com tremor, né? Aqui, e aí mais ainda eles falam: beijai o filho para que não irrite e não morrerá, não perecerás no caminho. Ou seja, aqueles que não obedecem às leis do Eterno, eles morrem no caminho, por mais que façam falcatruas, sejam corruptos, seja o que for, eles morrem no caminho. Ou de doença, ou sei lá, de morte, tem tanto jeito. Em geral é de doença,
ou o avião cai, essas coisas. É isso que está falando aqui, ó. Não sou eu que estou falando, não é a Francisca que está falando aqui, ó. Beijai o filho, para que não se irrite, e não perecerão no caminho, né? Porque dentro em pouco eu lhe aqui, se lhe inflamará a ira de quem? A ira de Deus, né? Então ele está pedindo que tenha prudência, né? Aos governantes que tenham prudência, que busquem servir ao Senhor, porque Ele é o dono da terra. Nós somos, os governantes são administradores, ou você, um dia que for, se você se candidatar a algum cargo público, saiba que você vai estar, tem que ser prudente, né? E tem que seguir ao Senhor. Aí você vai dizer, mas eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada disso aí que você está falando, ok? Eu respeito, é a sua crença. Mas, por mais que você não acredite em Deus, a justiça deve ser feita. E é engraçado, não sei, eu penso o seguinte, você aqui já está cumprindo várias coisas. Você fez aqui, você recebe aqui mesmo. Entendeu? Você recebe aqui mesmo. Tanto que ele diz, você vai fazer a maldade por um tempo. Mas, se você não prestar atenção, você vai morrer no caminho. No meio, olha aqui, ó. E não, aqui, se a gente educar, na verdade aqui, se educar o filho, aquela coisa toda, né? E os nossos filhos nem todos querem saber da lei de Deus, não. Eles nem todos acreditam. Quantos pais estão aí, quantas mães de joelho no chão para que os filhos voltem? Se voltem não é para ficar que nem bobão, como eu falo, ficar de mão para cima, aleluia. Não é isso. Pode fazer? Pode. Não estou criticando, não é isso não. Mas é fazer o bem, é voltar para fazer o que é certo. Os filhos nem sempre querem acompanhar, às vezes, o que a gente fala, nem o que a gente faz. Esse negócio de dizer, é o exemplo, é não sei o quê. Olha, isso, eu não acredito nisso mais. Olha que eu já vivi um bom tempo, já prestei muita atenção em tudo isso, e eu percebo que, por mais que às vezes os pais falem, eduquem, pode ser com amor, pode ser na vara também, pode ser com disciplina, porque aqui fala sobre a questão da vara, por isso que eu tô falando, tô dizendo que é para você espancar seu filho ou bater, não é nada disso. Falando que com disciplina se educa. E nem sempre não é fácil, não é fácil. Então, o que acontece aqui, Deus está chamando a atenção para esses governantes. E quem são esses governantes e reis da terra? Tudo? Pode ser um filho meu, pode ser um filho seu, pode ser o filho da rainha, de outro. Nós educamos os nossos filhos e nos educamos para sermos cidadãos do mundo, deste planeta, deste mundo. Então, em qualquer lugar que você for, eu for, meus filhos forem, os teus filhos forem, nós teremos que ser esses cidadãos aqui, ó, prudentes, tementes a Deus. Se você não quer temer a Deus também, mas desde que você cumpra, porque senão a lei vai ser aplicada também. E aqui Deus fala, né? E não pereças no caminho, para que a gente não morra no caminho escolhido, né? No caminho mal. Porque por mais que a gente possa fazer o mal, uma hora, esse mal cessa, porque o bem sempre vai vencer. O mal pode até reinar por um pequeno período, mas depois ele morre, ele acaba, ele é destruído. E aí diz aqui, né? Antes de se inflamar a ira de Deus. E aí, essa mensagem aqui é muito importante para nós. É essa que nós devemos ficar com ela. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Todos os que se refugiam em Deus.
nos ensinamentos de Deus, na instrução de Deus, na ética de Deus. E aí, se você ama a Deus, você vai seguir. Você vai fazer as coisas até com prazer, sabe? Você vai fazer com prazer. Não porque para agradar a Deus e para Ele te dar alguma coisa, não. Você vai fazer porque você sente prazer em agradar o seu amado, o seu eterno, esse Deus. Seja lá o qual nome você der para Ele. Tá? Então, bem-aventurados os que nele se refugiam. E como a gente se refugia em Deus? Lendo, estudando as suas sagradas escrituras. Ou, se você é de outra religião e tem outros escritos que possivelmente, pelo que eu já andei lendo por aí, algumas coisas, outros textos, eu não... a maioria das religiões, elas ensinam sobre a ética, o respeito ao próximo, o respeito ao planeta, à casa comum. Agora, nós nem sempre todos cumprem, nem sempre todos fazem exatamente como é pedido, né? Como é indicado. Então, tem isso também. Mas hoje nós vamos ficar com esse bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Nós estamos nos refugiando no Senhor. A partir do momento que a gente está aqui estudando, lendo, aprendendo algo, por mais que você não concorde com o que muitas vezes eu falo, ou não gosta da minha voz, ou não gosta do jeito que eu transmito para vocês, mas pode ter a certeza, se você ouviu com o coração, com atenção, você pode depois ler de novo, é Salmo 2, versículos de 1, cadê aqui? Leia todo. Meu óculos aqui tá longe, eu não tô conseguindo nem ver. Sim, 12. É isso mesmo. Salmo 2, versículos de 1 a 12. E aí, eu tô com uma coisinha aqui bem legal também, que eu vou ler para vocês aqui. Deus está em toda parte, portanto, está também dentro de nós e dentro de todas as pessoas que nos cercam, boas ou más. Tudo provém de Deus, tudo é manifestação divina, mesmo aquilo que nos parece mal. O erro pode ser a causa de um benefício futuro. Nosso sofrimento resulta do desconhecimento da verdade básica. Deus dirige todos os acontecimentos, porque está em tudo. Percebam que ele fala aqui sobre o desconhecer da verdade, né? E João diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Qual é a verdade que nós temos na nossa vida? Qual é essa verdade que vai nos libertar? Né? Qual é essa verdade que muitos de nós não sabemos? Por exemplo, no caso da política, nós não sabemos qual é a verdade. Né? Qual é a verdade? De qual verdade estão falando? Não é do texto de João 8,32, porque lá está falando a respeito de como nós devemos ser discípulos de Jesus. E lá se fala de conhecer a verdade de Deus, da justiça de Deus, do reino de Deus. Reino de justiça, de verdade, né? Sabedoria divina, verdade, de paz, que tudo isso no final leva à paz. Então, a paz. Bem-aventurados, aqui no Salmo 2, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Ou seja, quando você confia em Deus, você sente paz, você tem paz. Tá bom? Então fiquem com essa palavra aí, já falei demais, 34 minutos, meu Deus, Francisca. Como você fala, mulher, Deus me livre. Então, bem-aventurados
todos os que nele se refugiam. Então, vamos ser esses bem-aventurados que buscamos estar na presença de Deus, buscando aprender da sua palavra, seja uma palavra de conforto, porque essa é uma palavra de conforto, você se refugiar em Deus, mesmo sabendo que esses governantes aqui que eles falam, os reis da terra, os príncipes, os governantes todos, mesmo que eles façam bobagem às vezes, é para nós termos a certeza, para nós estarmos refugiados em Deus, na palavra de Deus. Então, e ficarmos conscientes de tudo isso aqui, ó, tá? Então, vamos seguir consciente de tudo isso. Eu desejo a vocês uma excelente semana, que Deus os abençoe muito. Fiquem com Deus, em Deus, por Deus e para Deus. Bom, fiquem na bênção de Deus. Tchau, tchau.